Queridos amigos, queridos irmãos, meu nome é Deusa Nogueira, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E hoje vamos conversar, nos encontrar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, item 4. Mas antes disso, façamos a nossa prece. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior de nossas vidas, estamos neste momento estudando, procurando encontrar em Ti, Jesus, motivo para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento emocional, espiritual, para uma melhor convivência com o nosso próximo. Ah, Senhor, como é grande a Tua misericórdia para conosco. E rogamos então, Senhor, que seja em Teu nome, seja em nome de Teresa d'Ávila, de Ubirajara, de Rafael, de Francisco de Assis, mas que seja, sobretudo, em nome do amor único e absoluto de Deus, nosso Pai, que nós rogamos a permissão para darmos por iniciado o nosso momento do encontro com o Evangelho neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, e o nosso estudo, ele vai, no capítulo 10, o item 4, ele vai trazendo um texto que a gente não pode fugir. Ele nos diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então aqui a gente já tem dois aspectos interessantes, né? Quer dizer, quem não é misericordioso não pode ser brando e pacífico. E parece alguma coisa assim, um tanto fora do contexto. Mas vamos perceber o que é a misericórdia, né? E nós tivemos no estudo da Michele, ela falando sobre isso, que é esse movimento do coração. Corde quer dizer coração, né? É esse movimento do sentimento, do amor, da bondade em relação ao outro. Então a brandura e a pacificação, elas são irmãs deste sentimento de bondade, desse olhar com complacência, com indulgência, com caridade para o outro, já que o outro é o nosso irmão e nós somos filhos do mesmo paizinho que é Deus. Então, o Evangelho já começa dizendo que quem não é misericordioso não pode ser brando e pacífico, e muitas vezes a gente tem outro momento do Evangelho dizendo que às vezes a gente tem o verniz dessas qualidades, da afabilidade, a doçura que a frequentação social pode dar, mas não é fruto de um sentimento consistente, né? E aí o Evangelho coloca que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha, isso é alguma coisa muito séria, porque ele vai dizendo que o ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. A Teresa d'Ávila, no livro da vida, no seu capítulo 13, item 10, e ela fala sobre isso, ela diz, outra tentação é termos penas do pecado e faltas do próximo. Todas essas tentações se apresentam sob a aparência do zelo pela virtude. É preciso entendê-las e andar com precaução. Então, por quê, gente? Porque muitas vezes eu levanto só o que está errado no outro. Eu levanto, conforme Emmanuel fala em outro momento, as zonas estercorárias do próximo, dizendo assim: eu sou uma pessoa zelosa, eu quero tudo certinho. Mas será que eu levanto essas dificuldades para consertar? Ou eu levanto essas dificuldades para depreciar o outro? Para colocar o outro numa posição diferente dentro da filiação de Deus. Então é isso que ela vai dizer, que o Evangelho fala, do ódio e o rancor, não é? Então eu fico guardando aquilo, eu fico colecionando o mal do outro.
E aí alguém pode falar assim, mas quer dizer que eu vou brincar de poliana, eu vou ver sempre o bem em tudo? Não é essa a questão. A questão é, uma vez que eu enxerguei o defeito, a dificuldade do outro, o que é que eu vou fazer com isto? Eu vou depreciar, eu vou divulgar, né? Eu vou desmerecer, eu vou excluir, ou eu vou saber dar o encaminhamento que Jesus daria, já que ele, eu digo como cristã, que ele é o meu guia e modelo. Então, a nossa Teresa d'Ávila, ela fala disso, né? Que muitas vezes o demônio, é o vocabulário da época, né? Instiga a querer remediar prontamente os males, né? Quer dizer, ela diz que os males é preciso saber entendê-los e andar com precaução. Então vamos pensar na nossa convivência, né? Nós temos males, quem convive conosco também tem males, tem imperfeições, e aí eu preciso entender e andar com precaução. Olha o zelo, olha o cuidado que eu vou ter com o outro. A gente lembra, e é muito recente, no 35º encontro de Leon Denis, a nossa querida amiga Sueli Caldas contou que ela sai de uma escola e vai para uma outra. E ela sai de uma escola querida, em que ela tinha projeto, amigos, tudo certo. E ela vai para uma outra escola, lá em Realengo, lá longe. E ela, quando chega na escola, ela se atrasa, houve um problema com o carro, e ela chega muito nervosa, né? Ela chega irritada, e a diretora fala assim, professor, está atrasado. Ela, estou mesmo, mas também vou ficar muito pouco tempo aqui. E aí a diretora fala assim, a professora quer um suco ou um cafezinho? Não, peraí, eu vou preparar os dois. E leva ela para a sala dos professores, e a própria diretora prepara um refresco para ela e depois um cafezinho. E ela contou assim, eu fiquei lá 18 anos nessa escola. Olha a questão de remediar os males, entender e andar com precaução. Isso para mim foi um exemplo assim muito bom da misericórdia, porque a Teresa d'Ávila fala que o maior dano é a convicção de ser tudo isso virtude, perfeição e grande zelo na glória de Deus. A minha avó falava que é querer ser a palmatória do mundo. E aí a Teresa fala, né? Ela não quer dizer esses danos causados, esses pecados públicos e habituais de uma congregação, ou males que vêm da igreja com as heresias, em que muitas pessoas se perdem. É que há um prejuízo geral, né, para muita gente. Essa dor é muito salutar e, como tal, não inquieta. A segurança para a alma que começa a fazer oração é descuidar-se de tudo e de todos e só querer saber de si e de contentar a Deus. Isso é muito conveniente, porque se fosse dizer os erros que tenho visto pela demasiada confiança na boa intenção, reticência, Teresa falando. Então é isso, gente. É essa questão da alma sem grandeza, que ela só vê o mal, ela só destaca o mal e ela não consegue fazer o que as grandes almas fazem, que é o esquecimento das ofensas, né? E que está bem acima dos males que possam chegar. E aí o Evangelho fala uma característica. Quando eu fico sou a detetive do mal, vamos dizer assim, uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenados pelos homens, certamente será por Deus. É na consciência, porque a lei é de amor, né? E o amor está na nossa consciência, é a lei de Deus. Então, toda vez que eu vou na contramão da lei, eu vou ficar inquieto, eu vou ficar inseguro, é uma sofreguidão, eu vou não ter paz. E ele coloca, com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No estudo passado, nosso irmão Adalto falou bem, né, desse diálogo de Jesus com Pedro. E aí o Evangelho nos diz,
No entanto, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza e o amor próprio do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. Então é isso que a Teresa d'Ávila fala, né? É preciso saber entendê-las e andar com precaução. Então eu vou ver o defeito do outro, né? Mas vou ter a precaução de não ferir, né, o amor próprio, com muita delicadeza, que é o atributo das grandes almas. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que se crê ofendido, impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso do seu perdão, que irrita em vez de acalmar. Sabe aquela expressão? Ó, já te perdoei uma vez, não me faz de novo não, hein? Que da próxima vez não tem remédio. Olha só, meus amigos. E aí o evangelho continua. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. E aí é o que a Teresa d'Ávila fala no Livro da Vida, né? Isso é muito conveniente, porque se fosse dizer os erros que tenho visto pela demasiada confiança na boa intenção, então a criatura acha que ela está servindo até de exemplo para que todos vejam como ela é boa, como ela é generosa, mas não vê como é que fica a alma do outro, né? Como é que a gente amarrota o sentimento do outro com muita facilidade. E o evangelho continua. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte como de outra. Não, isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Então o evangelho, ele é fantástico, meus amigos, quando ele vem, né, nos mostrando o comportamento que eu preciso, que eu devo ter. E na verdade a lei é de amor. Me lembro muito na Mocidade Espírita, quando o irmão Walter Faria dizia que o ideal seríamos conquistar um amigo a cada instante. E como é que eu conquisto um amigo a cada instante? É sendo generoso. E essa generosidade não é dar coisas, não. É dar um olhar de carinho, um olhar de brandura, um olhar de complacência, um olhar de misericórdia. É como Teresa d'Ávila fala, né? É preciso entendê-las. Eu tenho que entender aquele movimento da alma da criatura para aquela ação. E aí, se eu não entendo, se eu não me entendo muitas vezes, como é que eu vou entender o do outro? Então é hora da oração, é hora de respirar fundo. E quando eu respiro fundo, né, na verdade eu me oxigeno. E esse ar desse amor de Deus vai me fazer ficar bem. E vai fazer com que eu entenda que quem faz o mal, quem ofende, não está bem. Maria Dolores, ela tem uma poesia belíssima intitulada Ofensores. Ela fala assim para a nossa meditação. Nas lutas do dia a dia, não duvides a uma boa. Se alguém te fere, perdoa nos dias que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sobre a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas e estradas que ninguém vê. Vemos certos companheiros que atiram pedras em bando, trazerem o peito sangrando. Nem eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro traz a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem controla o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. Alma querida, o ofensor é sempre, quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor.
também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, na senda de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Então, queridos, que a gente consiga passar bem nesse teste, né? Passar bem e tendo a certeza que o amor e o perdão são sinais de saúde, sinais de maturidade moral, sinais de equilíbrio, nos aproximam de Deus, enquanto o ódio, o ressentimento, o rancor irão nos adoecendo. E, na verdade, é aquela obra que foi mal feita e que em algum momento nós teremos que refazer. Aproveitemos o momento para o cultivo da amizade, para o cultivo da boa vontade, para o cultivo da indulgência, para o cultivo da tolerância. E com muita gratidão, faremos agora a nossa prece. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior de nossas vidas, agradecemos, Senhor, porque a tua estada junto a nós, o teu evangelho junto a nós, é o grande sinal do perdão de Deus em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de contato, por essas lições que rogamos que se transformem em vida na vida de cada um de nós. E assim, Jesus, sobre as vibrações do teu coração, do teu amor, com a nossa profunda gratidão, nós rogamos que seja em teu nome, seja em nome de Teresa d'Ávila, de Ubirajara, de Rafael, de Francisco de Assis, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado este momento de encontro com o Evangelho. Graças a Deus.